Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É uma boa ideia sempre verificar mesmo nos capítulos anteriores de um capítulo que a gente lê na Bíblia, para ver se não é o capítulo que nós vamos ler, se ele não é a continuação de um pensamento que ele vinha trazendo antes. E aqui neste caso é. Neste caso, o capítulo 2 de Tito, ele é uma continuação do que Paulo estava escrevendo a Tito no capítulo 1. Então ele termina falando no capítulo 1 de pessoas que justamente confessavam conhecerem a Deus, mas negavam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, o testemunho deles era contrário. O testemunho de vida era contrário às coisas que eles falavam. A sua doutrina, a sua profissão cristã, né, que proferiam. E assim geralmente é com falsos cristãos e com verdadeiros cristãos também. Muitas vezes nós deixamos a desejar pelo nosso andar e causamos mais dificuldade e mais mau testemunho do que se fôssemos realmente andar como ornamento da doutrina, que é uma frase que ele vai usar no capítulo 2, que eu gosto muito dessa frase, porque ela me faz lembrar um bolo, não é? O que é um bolo? Um bolo é um pão de ló, né, feito com farinha, açúcar, leite, ovos, mas quando ele recebe um ornamento, ele fica muito mais apetitoso, ele fica muito mais bonito, as pessoas olham para ele, as pessoas imaginam um valor maior para aquele ornamento, né? O ornamento é tudo. O meu avô foi um industrial da indústria de calçados. Ele, na época quando a maioria andava de carroça, ele tinha uma selaria. Ele fabricava sela. E aí ele precisava, né, melhorar o negócio dele. O que ele fez? Ele começou a pegar algumas celas normais que ele já fabricava e ornamentar as celas e arreios de cavalo, né? Então ele punha ornamentos, ele punha uma fitinha aqui, um botãozinho ali, uma estrelinha lá, e com esses ornamentos ele conseguia vender muito mais cara aquela cela que basicamente era a mesma cela que tinha por baixo daquele ornamento. Então ele descobriu isso e realmente deu muito certo o negócio dele, até ele começar, até ele ir numa missa, né? A grande virada da vida dele, falando em termos materiais, claro, foi quando ele foi a uma missa, e ele sentado assim, ele olhou do lado, tinha uma imagem de São Francisco de Assis, eu acho, grande assim, do lado, na parede, aqueles nichos, né, que tem na Igreja Católica, nos templos católicos. Aí ele observou a sandália da imagem e ele viu que era fácil de fabricar uma sandália daquela, porque era basicamente tira de couro. Então ele anotou no papel, assim, desenhou, voltou para a selaria dele e criou uma sandália, e da sandália que ele criou foi não para vender para frades, né, para freis e frades, foi para vender para mulheres, porque era uma novidade mulheres usarem sandálias de tirinhas de couro. E aí que ele deu certo tocando uma indústria depois, que virou indústria de calçados. Mas por que eu falei tudo isso? Por causa da cela. As celas enfeitadas, elas tinham muito mais valor. Então um cristão que tem a sua vida serve de ornamento da doutrina, ele vai deixar de atrapalhar, não é, o seu testemunho. Vai dar um bom testemunho. E é o que ele vai começar falando, em contraste com esses que conhecem a Deus e negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Só alguém me escreveu esses dias assim, eu gosto quando você fala, porque você conta umas histórias. Então tá aí, a história da noite já foi contada, né? Mas vamos então ao capítulo 2 de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse é um ponto importante de nós termos um padrão. Um padrão. Você vai numa loja de tinta, você quer pintar a casa,
o cara traz um padrão para você, ele põe abre aquela folha assim na frente, fala assim, que cor que você quer a parede? Aí você olha, tem todos aqueles quadradinhos coloridos assim, então você olha um por um, vai até a parede, põe na parede para ver como é que vai ficar, tá? Fica imaginando, né? E às vezes você, como eu já fiz antes, eu já tirei uma lasca da pintura da parede para levar na loja de tinta e falar assim, esse aqui. Aí o cara olhou, falou assim, ó, você não vai achar nunca esse padrão, porque essa tinta está descorada, o sol queimou já a tinta. Então vai ter que preparar a tinta para ficar dessa cor. Mas então aquela lasca de tinta era o meu padrão, era o que eu queria. Eu queria daquela cor. Então o padrão para nós é a sã doutrina. Agora, não adianta você chegar na loja de tintas e falar para o balconista, assim, ó, eu quero uma parede assim, meio cinza, meio azulada. Ele vai falar, amigo, não dá para saber a cor. Ele vai trazer o catálogo dele e põe no balcão. Então, se você não está firme quanto ao padrão, se você não tem um padrão que você já sabe, isso aqui é verdade, esta aqui é a sã doutrina, você fica perdidinho, não é? Por isso que é muito importante estudar as Escrituras e principalmente conhecer a sã doutrina, as sãs palavras, e mais principalmente ainda o ensino de Paulo, porque a Paulo foram dados mistérios, né? Vários deles, referentes à salvação pela graça, a igreja como a noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo. Então tem todos os padrões do cristianismo, você encontra na palavra de Deus, e especialmente no Novo Testamento, e mais especialmente ainda na doutrina de Paulo. Por isso que é muito importante conhecer a doutrina de Paulo, para que você não fique surpreendido, né, por alguma falha. Às vezes a pessoa pergunta para você uma coisa, você responde, não, daí ela faz uma outra pergunta e fala assim, e agora? Agora não vai dar certo. Furou a minha teoria aqui, ela mostra uma passagem bíblica para você. Eu vi um vídeo hoje muito interessante, é uma animação, né, um desenho animado, de como caíram aqueles prédios na Flórida, acho que foi o mês passado, se não me engano, ou esse mês, no começo do mês. E aí eles mostram o vídeo, tem aquela laje assim, né, em desenhada, né? E a laje, na realidade, os ferros estavam corroídos. Então, porque eles estavam corroídos, o que aconteceu? A laje cedeu. E aí você vê os pilares da garagem todos furando a laje, porque a laje cedeu e os pilares ficaram com a ponta, todos eles com a ponta para cima. Mas como a laje cedeu e a laje estava amarrada no prédio, nos pilares do prédio, então aí eles mostram que a laje cedendo, ela puxou o prédio. Porque você tem aço, né? Você tem aço, então ela puxou os pilares do prédio. Puxou os pilares, quebraram os pilares, o prédio tombou e caiu tudo em cima da onde era a garagem. Então o que houve ali? Uma falha estrutural, uma falta de manutenção. E não é diferente na vida do cristão você manter bem lubrificado, vamos dizer assim, bem pintados o seu aço que segura a ssua fé. Você fazer uma boa manutenção daquilo que você crê. Não é? Por isso que Paulo fala uma ou duas vezes, para mim não é problema repetir, ser repetitivo. E Pedro fala também na carta dele, repetir. Por que repetir? Porque só assim você consegue firmar as verdades, você consegue dar manutenção, aquela ferragem que já estava começando a pegar corrosão, você repete a doutrina e passa uma demão de tinta nela e ela fica mais uma vez resistente. Então isso é importante, falar o que convém à sã doutrina. Agora, esse é um privilégio que nem todos têm. Porque você imagina que você é pastor de uma igreja evangélica qualquer, um padre, né, da igreja católica. Você não pode falar o que convém à sã doutrina. Você tem que falar o que manda a cartilha daquela igreja, o dogma daquela igreja. E eles vão mandar, falar, não, você tem que falar isso. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas na nossa igreja é assim. Eu me lembro que logo que eu comecei a querer congregar o nome do Senhor, eu tinha
um casal de irmãos muito queridos, ele já está com o Senhor, inclusive, e eles nos ensinaram os primeiros passos assim da vida cristã, né? Porque a gente vinha do catolicismo, não tinha tido quase nada de fundamentação, e ensinaram as pequenas coisas, cantávamos juntos, cantávamos em 4 vozes, mas aí eu comecei já a ficar com a pulga atrás da orelha, porque eu queria ser batizado. Embora eu já tivesse sido batizado na Igreja Católica, mas para você fazer parte daquela denominação, você tem que ser batizado naquela denominação. Então eu perguntei, mas... daí falaram o seguinte: nós vamos ter que virar um pastor lá de Brasília, eu morava no interior de Goiás, virar um pastor de Brasília para batizar você. Eu pensei assim, mas espera aí, na Bíblia onde é que diz que tem que ser um clérigo para batizar alguém, não é? Não diz, mas na nossa igreja é assim. Tudo bem. Aí fiquei esperando ver o tal pastor. O pastor que viria me batizar sofreu um acidente de carro. Ficou internado, não podia viajar. Aí arrumaram outro pastor, ele teve um ataque cardíaco, ficou internado. Eu falei assim, quer saber, antes que morra um pastor, aí o sangue dele cai sobre a minha cabeça. O Lemão estava me visitando nessa época, eu estava conhecendo os irmãos, conheci o Lemão de infância, né? Mas estava conhecendo a sã doutrina, tudo. Falei, Lemão, você não quer nos batizar? Ali tem um tanque ali, ó. Então, uma outra coisa também, eles perguntaram se eu concordava em dar o dízimo. Porque para ser batizado, eu precisaria também concordar em dar o dízimo. Aí eu perguntei, mas onde na Bíblia tem isso? Não tem, mas esse é o nosso costume, é assim que a gente faz. Na nossa igreja é assim. Então essas coisas começaram a me decepcionar, porque daí eu vi que não era a Bíblia a base, o fundamento, era a tal da nossa igreja. Então, falar conforme o que convém à sã doutrina é falar o que convém à Bíblia, o que está de acordo com a Bíblia. E isso é um privilégio que aqueles que estão presos a algum sistema religioso não têm, nem sempre têm. Porque às vezes ele tem muitas doutrinas sãs, muita coisa que é de acordo com as Escrituras, mas aí pega uma peninha lá e fala assim, isso aqui. Não, mas na nossa igreja é assim. Nossa igreja não segue isso aí que está na sua Bíblia. Né? Então, por isso que é um privilégio muito grande você ser cristão desvencilhado de todas essas amarras que a religião criou. Aqui então, Tito agora, Paulo vai indicar a Tito a maneira como proceder para com diferentes classes de pessoas. Ele vai começar no versículo 2, os velhos que sejam sóbrios. Tito vai explicar isso para os irmãos lá de Creta, não é? A ilha onde ele está agora. Os velhos que sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É muito fácil. Uma pessoa sóbria é uma pessoa não embriagada. Mas, claro que não deve ser embriagado, mas não é só isso. É uma pessoa ponderada, uma pessoa que não faz as coisas na louca, que não age de maneira que agiria uma pessoa embriagada, né? O que é embriagado? Ele nem sabe o que fala, nem sabe o que pensa, ele não tem controle nenhum sobre a sua própria pessoa. Que sejam sóbrios, graves. Aqui eu acho que na outra versão fala sejam temperantes, respeitáveis. O que é uma pessoa respeitável? Esse grave aqui, alguns irmãos, eu já vi falar que tem que ser uma pessoa que não fala coisa engraçada, não é divertido, né, coisa assim. Então eu já estou fora do padrão aqui, né? Mas aí eu fiquei contente porque encontrei outras traduções que falam respeitáveis. O que é um homem grave? É um homem respeitável. Uma pessoa que impõe respeito, né? Coloca respeito pela sua presença, Então, é nesse sentido também que eu vejo. É difícil esses adjetivos que coloca aqui. Cada versão que você pegar, você comparar, esses adjetivos mudam bastante. Mas eu acredito que um cristão ele tem que ser alegre, ele não pode ser uma pessoa emburrada, né? Aquele cara que só resmunga, quer mostrar pose de seriedade, né? E faz as coisas erradas no culto depois. Não, o cristão tem que ser alegre, tem que ser uma pessoa normal.
Tem que ser alguém normal. Todos nós, praticamente, viemos de alguma religião cristã, católica ou evangélica, né? E nós percebemos o quanto tem de maneira artificial de se comportar. Outro dia eu mandei um vídeo para um irmão que era uma entrevista em inglês que o Emerson Fittipaldi deu para um canal de TV americano, que é um canal de TV de programas religiosos, programas evangélicos. E o Emerson Fittipaldi, todo mundo sabe quem é, aquele corredor de Fórmula 1, já foi campeão mundial e tudo, e ele se converteu num determinado momento da sua vida. Eu acho que foi quando ele teve aquela queda com ultraleve, que ele ficou no hospital muito tempo e quase morreu. E me parece que, não lembro quem é que foi pregar o evangelho para ele, parece que foi um pastor que foi pregar o evangelho para ele, e depois ele foi visitar o George Harrison, que era um dos Beatles. O George Harrison estava com câncer, já estava assim nas últimas, e o Fittipaldi foi visitá-lo e falar de Cristo para ele. E o George Harrison acabou confessando o Senhor como Salvador antes de morrer. Então, eu mandei esse vídeo para um irmão, e ele gostou, só que ele falou assim, mas o pastor que entrevista ele aí é muito artificial, muito fingido. E realmente, é aquela voz, aquele jeito de clérigo, né? E é um problema, porque às vezes a pessoa entra para essas religiões, faz curso de teologia, convive com outros clérigos, então ele acaba assimilando aquela maneira clerical de ser, de falar. É que nem padre brasileiro, antigamente, quando eu era garoto e ia à missa, parece que todos eles tinham um sotaque alemão ou sotaque italiano, né? Mas é todos aqui, falam com aquela voz, meus irmãos. A gente não fala assim, né? Você não chega no barzinho da esquina e fala assim, o meu amigo, me dê um cafezinho, por gentileza. Você não fala assim, né? No dia a dia, o Carlos Zé, passa um café aqui para mim. Aquela maneira usual. Então, ser de acordo com essas qualidades do versículo 2 são importantes, claro, mas às vezes você vai ter que pegar uma tradução diferente para entender realmente o que ele está dizendo aqui. Sãos na fé, eu já falei sobre isso, você está fincado na sã doutrina, sãos na fé, no amor. O que é o amor? O amor é não buscar seus próprios interesses. Isso é amor. Não é? Eu sempre lembro aquela tirinha do Garfield, aquele gatinho sem vergonha, né? Até no começo, assim, a gatinha está falando assim, Garfield, eu te amo. E ele fala nos quadrinhos, fala assim, eu também me amo. Então, na realidade, a maioria das pessoas pensa em amor dessa maneira. Ele acha que o outro tem que me amar. Você não me ama, você... Na Bíblia nós nunca vemos ninguém pedindo amor. O amor sempre foi um mandamento para nós darmos amor, para nós amarmos. Foi imperativo sempre. Amai-vos uns aos outros, ameis não sei quem. Então, é sempre assim. Não é para você cobrar amor dos outros. Quando alguém vem para mim e começa a cobrar amor, eu já fecho a cara, porque realmente, e já aconteceu de pessoas que eu respondi 30 e-mails com perguntas da Bíblia, e aí não respondo, ou demoro para responder, que é muito normal demorar para responder, aí o cara vem com as 4 patas em cima de mim. Você não me ama, você não tem amor, nem parece cristão. Aí eu fecho a porta. Eu falo, não, esse aí não vou perder tempo com ele, porque o problema dele não é aprender a Bíblia. O problema dele é excesso de autopiedade. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Tem uma música assim, né? Tem uma música popular assim. Então, isso aqui, no amor e na paciência. Então, essas são qualidades que realmente todo cristão deveria levar para a sua vida prática. Para a sua vida prática. Como ele vai falar no versículo 10, em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Como é bonito ser ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. No versículo 3, e aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa fica tão fissurada
no que aprendeu sobre o lugar da mulher na igreja, o lugar da mulher em relação às Escrituras, que ela de repente acha que agora ela tem que ser uma múmia enrolada num pano assim, ó, que não pode abrir a boca, não pode falar, não pode nem se mexer. Ela é uma inútil que Deus colocou na terra para ter filho e para aí. Não, de maneira nenhuma. Veja só quanta coisa existe dentro do comportamento de uma mulher, e ele começa pela mulher idosa. Depois vou explicar por que ele não fala, não começa com as mulheres jovens. As mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, semelhantemente ao que ele disse em relação aos velhos. Então, nós vamos chamar de velhas aqui, mas de idosas, né, para ser mais educado. Que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, porque são santas. São santas. O que é um santo? Um santo é um separado. Separado do pecado, separado da contaminação. Todos os crentes são santos. Nós nos tornamos santos pela obra de Cristo em nós quando somos salvos. Depois, ao longo da vida, nós vamos sendo santificados pela vida de Jesus. Até o dia em que nós deixarmos esse corpo, e aí estaremos absolutamente santos, né? Sem nenhuma pendência. Porque enquanto estamos na carne ainda, nós temos que nos santificar, ou seja, nos separar dia a dia para o Senhor. E aqui as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. O que ele está falando aqui? Ele está falando de mulheres, de não serem mulheres que estão com um pé na rua, né? Um pezinho na rua. Tem uma expressão antigamente até que falava isso, né? Mulher que não para em casa, mulher que vive para lá e para cá fofocando, só se envolvendo com o que não deve. Mas aqui não, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras. Aqui eu achei interessante essa palavra caluniadoras, do versículo 3. Do versículo 3, caluniadoras. Uma outra versão vai falar caluniadoras também, numa outra versão, maldizentes, numa outra versão, maldizentes. Então, basicamente, caluniadoras, maldizentes, as versões alternam essas duas palavras. Mas, sabe qual é a palavra grega? Eu descobri isso hoje, para essa caluniadora aqui. É diabolos. Diabolos. Você vai falar assim, mas que palavra feia, parece coisa do diabo. E por que é? Por isso que caluniador aqui é diabolos, porque é um termo grego que tem relação com o diabo. E quem é o diabo? É Satanás. Na Bíblia só tem um que é chamado de diabo. Né? Os outros são chamados de anjos caídos ou não, e os demônios também é uma outra classe de seres espirituais caídos. Mas diabo só Satanás. Só Satanás é chamado de diabo. E qual o papel do diabo? Bem, o diabo, se você vai lá em Apocalipse, você vai encontrar a maior ocupação do diabo. Quando ele é derrubado, no Apocalipse capítulo 12, quando ele é derrubado do céu, e é muito importante entender isso aqui, que ele é derrubado do céu para a terra. Que muita gente pensa que porque Satanás é um anjo caído, ele já caiu do céu. Não, ele não caiu do céu. Por isso que ele aparece no céu, lá em Jó, capítulos 1 e 2, que ele vai tentar Jó. O Senhor vai permitir que ele tente a Jó. Mas ele está no céu lá. Ele não está na terra. Ele passeia pela terra. Ele fala, quando o Senhor pergunta onde estivesse, passeando pela terra. Então é um erro pensar que Satanás tenha caído já. Ele caiu da posição dele. Ele caiu da posição. Não é? Quando um presidente cai da posição dele, ele é tirado da presidência, ou algum problema que acontece, ele não precisa mudar de cidade. Isso não significa que ele vai sair dali rastejando, né? Ele caiu do posto. É como um que foi mandado embora, ser demitido. Caído do meu emprego. Caído do emprego. Ele caiu do emprego dele, Satanás, né? Então, isso lá atrás, lá antes até da criação do homem.
E porque ele caiu do emprego dele, mas ele ainda continuou com acesso aos lugares celestiais, porque em Efésios, quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os poderes e as potestades, nos lugares, os poderes da maldade, né, acho que fala, nos lugares celestiais, isso já indica que quando nós lutamos com Satanás e com os seus anjos, fazendo isso em oração, nós apontamos as nossas armas para onde? Para os lugares celestiais, não para a terra. Não contra um irmão ou contra um ser humano. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra outras pessoas. É contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Ok? Então, quando ele cair ainda, que Apocalipse 12 é futuro, ele vai ser expulso do céu, aí ele virá à terra. Nós não estaremos mais morando na terra aqui. Nós, que eu falo, cristãos, igreja da atual dispensação, já estaremos no céu, já teremos sido arrebatados, estaremos com Cristo no céu, já num corpo, não é? Porque nós somos arrebatados, fomos transformados e levados para o céu em corpo. Mas quando ele é lançado na terra, nós vemos aqui no versículo 12 de Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui é noite agora. E eu sei, quer ver? Eu sei o que Satanás está fazendo nesse exato momento que é noite, me acusando diante de Deus. O que ele vai fazer amanhã? Ele vai me acusar diante de Deus. Então, quando fala aqui nesse versículo 3 de Tito, do capítulo 2, versículo 3, que diz para as mulheres não serem diabolos ou caluniadoras, está dizendo para não serem fofoqueiras e nem apresentarem calúnia contra pessoas. Tem mulher que adora, não só mulher, homem também, né? Tem pessoas que adoram fofocar e caluniar. Você viu só o que aconteceu com a Mariazinha lá? O que a Mariazinha fez, amiga? Você nem imagina. Eu não queria contar, eu não ia contar, mas agora eu vou contar. Conhece alguém assim? Não? Não conhece, né? Não. Tá. Então, essa é a atividade do diabo. Essa é a atividade do diabo. Nós precisamos ser muito espertos, muito ladinos, né? Porque, como nos é dito, que temos que ser simples como as pombas e astutos como as serpentes, para entender a maneira dele agir. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.